Navegando na internet, eu recebi um vídeo bem curioso a respeito da execução de uma viga que tem armadura em arco. E muitas pessoas me perguntaram, será que aquilo funciona, está correto, né? Aquilo realmente tem sentido? Até porque em um dos vídeos que me enviaram, que eu não vou postar aqui, é um senhor que ele senta em cima da viga, né? Uma viga com armadura convencional, ele senta, a armadura dobra. E uma viga com esse arco, ele senta e a viga se mantém estável. Será que esse reforço, essa rigidez, ela realmente funciona? No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre armadura, ferragem de viga e entender se essa armadura em arco, ela realmente tem função, se ela vai reforçar a viga ou não. Eu sou o engenheiro civil Felipe, especialista em estruturas, e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? Bom, pessoal, antes da gente continuar o vídeo, eu quero salientar que eu não vou divulgar a identidade de quem executou essa viga, até por respeito, porque é um grande profissional de execução, né? É um canal grande, é um canal que tem muito respeito e faz muitas obras bacanas sim, tá? E se o seu intuito é vir aqui no vídeo xingar, criticar, eu peço sinceramente que você simplesmente feche essa janela e não continue, tá? Porque esse é um vídeo para ensinar, para aprender, para discutir coisas boas, tudo bem? Até porque a gente sempre tem que respeitar o conhecimento alheio. Algo que eu vejo muito acontecendo na internet é as pessoas quererem se intrometer literalmente na área um do outro, sendo que a construção civil ela é gigante. Eu não vou discutir qual é a melhor maneira de chapar uma massa, se é melhor você, né, usar uma brocha, um pincel, né, uma pastilha, enfim, não sei qual que é a metodologia que você vai executar. Porém, quando a gente fala de estruturas, principalmente armação de vigas, nem tudo é o que parece ser, né? Hoje a gente tem um estilo de construção muito conceituado, porque ele foi testado, foi analisado, foi calculado. Ah, mas as vigas dos engenheiros caem. Quantos profissionais envolvidos em uma obra existem? Quantas etapas existem, quantas obras são construídas? Eu estou falando de obras que não são pequenas, não construção de casas, que geralmente tem uma margem de segurança muito grande. A gente tem construções cada vez maiores, e tudo porque a gente compreendeu como uma estrutura funciona, como ela se comporta e qual a melhor maneira de tornar ela mais resistente de maneira correta, tá? Mas focando no assunto do arco, né? Por que que à primeira vista pode parecer que funciona? Pelo teste de sentar em cima e por dar mais rigidez à peça. Porém, o comportamento de uma estrutura, ela precisa ser analisado de maneira bem criteriosa. Só assim a gente vai saber o que reforçar e aonde reforçar. O efeito arco, né, ele é muito comum na antiguidade, porque a gente tem pontes, construções colossais sem 1 grama de aço, apenas com pedras, empilhamento. E quando a gente precisou vencer rios, pontes, quisesse transpassar algo, a gente não poderia ter estrutura embaixo. A gente precisava vencer. E o arco, ele foi muito utilizado porque quando a gente aplica uma carga aqui, a gente tem o próprio peso, aquelas pedras. Essa pedra, ela vai querer descer por conta da gravidade, vai querer puxar. Porém, a peça lateral ela também vai querer descer. E como está em formato de arco, ela gera dois esforços. Um, aqui no caso, para baixo, e o outro lateral. Tá? Esse esforço lateral, ele gera um atrito entre as peças. Por quê? Elas estão querendo apertar. Se eu arranco uma pedra aqui no meio, simplesmente toda a estrutura desmorona. Ela cai. Por quê? O esforço, nesse sentido que está gerando, ele está sendo contrabalanceado dos dois lados. Né? Então tem esforço acontecendo para baixo e o desenho em arco, né, dessas pontes força as peças umas contra as outras. Tá? Literalmente você conseguir empilhar, você trava, ela vai ficar ali estável. E pela sua amplitude, pelo seu tamanho muito grande, a gente pode considerar que ela vai suportar grandes cargas. Isso dura toda a eternidade. Nesse conceito que surgiu esse vídeo de colocar um arco dentro de uma viga. E isso é a herança da famosa viga cavaletada. Tá? A viga cavaletada, ela não se utiliza mais, não é porque
ou ninguém quer dar crédito a ninguém, ou porque, é conhecimento popular. Não, é porque identificou-se que ela não é eficiente. Não tem eficiência nenhuma. Dessa forma, a gente precisa compreender como uma viga trabalha, tá? Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma viga de concreto, correto? Aqui. Isopor, simples, tá? E essa viga, né, eu não vou falar do efeito de torção, que seria isso daqui, tá? Porque também não vai influenciar nessa nossa análise. Vamos dizer que eu tenho uma sobrecarga aqui em cima. Parede, laje, piso, qualquer que seja, né? Se eu sobrecarregar essa viga, até o próprio peso da viga vai gerar o quê? Essa viga, como ela não tem apoio no centro, apenas apoio nas laterais, ela vai querer fazer esse esforço. O centro vai descer e as pontas vai subir. Ó. Essa é a deformação da viga. Tá? E essa deformação, se a gente desenha, né? Vamos pegar uma viga aqui. Tá? Eu tenho uma sobrecarga. Lembrando que a sobrecarga pode ser laje, parede, o próprio peso da viga, tudo. Tá? Eu tenho o apoio aqui, beleza? Tanto fixo quanto móvel. A gente não precisa trabalhar isso agora. A deformação da viga, ela vai querer tracionar as laterais, por quê? Lembrando que o esforço está acontecendo aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá? Então, ele vai querer tracionar a parte de baixo e comprimir a parte de cima. Isso é o que a gente chama de momento. Tá? É um esforço que ele tende até a querer torcer a viga no sentido longitudinal dela. Porém, não existe somente esse esforço. Existe também o chamado cisalhamento. Tá? O esforço de momento, se a gente pegar, transformar aqui num gráfico unifilar, é praticamente isso aqui. Ó. Tá? Já o gráfico da cortante, ela faz isso daqui. Ó. Beleza? Tem o momento e a cortante. A cortante, a gente também conhece ela por cisalhamento. E a cortante é um esforço que ele quer cortar a minha viga, literalmente, para cima e para baixo. Então, além do momento que vai tracionar uma parte e comprimir outra, eu tenho um cisalhamento que vai querer cortar a minha viga. E isso é a resultante do esforço vertical que está acontecendo. Você lembra do arco aqui, que a gente viu? Se eu aplico uma carga vertical, eu vou ter uma reação na vertical, lógico, né, sentido da gravidade, e uma reação horizontal. A mesma coisa vai acontecer aqui, porque está travado. Lembrando que a gente está falando de um conjunto construtivo. Não estou falando só da armação. Porque se eu tivesse uma treliça metálica, tudo bem, isso até pode ter algum sentido quando se fala de treliça metálica. Tá? Porque eu não tenho um concreto. Mas uma peça maciça, que tem um aço em volta dele, é um conjunto. Ele precisa trabalhar junto, ele não trabalha isolado. Mas vamos lá. A gente entendeu o que é momento e cortante. As duas reações que eu tenho na minha viga. E eu preciso combater isso. Ou seja, eu identifiquei que aqui pode ter uma tração de muitas toneladas. Aqui uma compressão de muitas toneladas. Um concreto C25, né, que é o concreto de 25 MPa, megapascal, ele representa para a gente 250 kg por centímetros quadrado na compressão. Ou seja, se eu apertar o meu concreto, eu tenho uma resistência de 250 kg por centímetros quadrado. Mas e na tração? E aqui, Felipe, na parte de baixo? E na hora que ele quiser puxar a minha viga, querer tracionar a minha viga, ele vai ter uma resistência máxima. Isso máxima, pessoal. Tá? Que não chega nem a 10%, mais ou menos 9%. Se eu chutar alto, vai ter 25 kg por centímetro quadrado na tração. É aqui
que o bicho pega. Porque se o meu concreto ele tivesse a mesma resistência à compressão e à tração, eu não precisaria nem de aço. O aço, ele vem para quê? Para complementar a minha viga de concreto. O aço, ele não vem para substituir a viga de concreto, a não ser em estruturas metálicas. Se você quer que uma estrutura em arco, uma estrutura metálica, que foi testada apenas com ferro, então não põe concreto nela. Porque se você pôr concreto, vai mudar completamente a dinâmica de trabalho, né? Não é mais um conjunto, são peças isoladas. Até porque aqui nesse formato você cria tensões onde não precisa, onde não pode ter tensão, né? Mas voltando aqui, ó, 25 kg por centímetro quadrado na tração. O aço, a barra de aço, né? O nosso famoso CA50, ele tem 500, pessoal, 500 MPa. Ou seja, se eu transformar isso em quilos por centímetro quadrado, estamos falando de 5.000 quilos por centímetro quadrado. Tá? Essa é a resistência do aço à tração. Isso tudo na tração aqui, ó. Tá? Concreto e o aço embaixo. Então, por isso que a gente trabalha com concreto armado. Para que o aço ele seja capaz de suprir a deficiência do nosso concreto, que é na tração. Tá, Felipe, você falou de resistência, mas você não falou por que a viga em arco não funciona. Eu tenho cisalhamento, tração na parte de baixo e compressão na parte de cima. O que o raio dessa barra em arco está fazendo? Nada. É a mesma coisa de eu passar uma barra aqui no centro. Não vai ter função nenhuma. Porque em algum momento da minha viga aqui, vou até mudar de cor, em algum momento aqui, ó, próximo ao centro da minha viga, nunca é no centro perfeito, tá? A gente tem a chamada linha neutra. A linha neutra é onde o esforço de compressão, ele começa a mudar para tração, né? Tração embaixo e compressão em cima. E nessa linha, aqui no centro, é onde há essa alteração. E essa alteração, pessoal, ela não acontece de maneira brusca, tá? Ela não acontece de uma vez. Ah, aqui eu tenho um esforço de tração, vamos dizer, de 5 toneladas e uma compressão aqui de 3 toneladas. Lembrando que eu tenho 5 toneladas puxando, 3 toneladas, né, apertando, diferente. Se eu traçar, né, uma seção da minha viga aqui, ó, vamos cortar a minha viga, tá? Eu tenho ela aqui, certo? Eu tenho ferro em cima e embaixo. A quantidade de ferro, por enquanto, ela não está sendo dimensionada. Eu tenho a minha linha neutra aqui, certo? Aqui eu tenho a compressão e embaixo a tração. Nesse ponto aqui é onde eu tenho as 5 toneladas de esforço. Ela vai indo, vai indo, vai indo e ela zera aqui. Ela fica desse jeito. Mesma coisa a compressão. Até mudar aqui também, vamos mudar para azul a compressão. E aqui de compressão a gente tem 3 toneladas. Exemplo, apenas exemplo. Mesma coisa. Eu tenho 3 e 0. Eu tenho 5 e 0. Esse é o comportamento da minha viga quando a gente fala de esforço de momento. Ah, mas e a cortante? E o cisalhamento? Por isso que eu tenho estribos, né? Eu tenho o estribo. Lembrando, na dissipação de cargas aqui, parte do cisalhamento que está querendo cortar a minha viga vai para as barras principais e a outra para o estribo. Então, o meu cisalhamento ele é distribuído nisso. E até porque onde eu tenho mais cisalhamento é próximo às pontas. Então, está querendo cortar, né? Então, por isso que o comportamento de uma viga com arco ela é desnecessária. Ah, e detalhe, nesse vídeo que vocês viram, esse exemplo dessa viga, é uma viga alta, né? Uma viga de quase aí, né, 80 centímetros. E o que está faltando ali? Ferro, costela, ferragem de pele. A gente precisa, então, existem conceitos ali que foram ignorados e foi adicionado algo que não faz sentido, né? Então, por isso que o ferro ele é apenas para
reforçar o concreto. Né? O aço, ele precisa trabalhar em conjunto com o concreto e não isolado. Tá? É por isso que fazer um teste apenas sentando em cima da viga é muito vago. É muito simples, muito vago e não tem função estrutural nenhuma, tá bom, pessoal? Eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, você quiser ponderar alguma coisa, fique à vontade. Lembrando que fazer isso a vida inteira e nunca ter caído, não quer dizer que está correto, pessoal. Você simplesmente está colocando um ferro ali que não tem função nenhuma. Né? Quando ele começar, ele vai ser solicitado em cima a compressão, sendo que eu já tenho concreto que está resolvendo isso. Embaixo está tracionando. Talvez se esse arco fosse invertido, ele teria mais sentido. Né? Teria ali um pouco de sentido, mas com a parte de cima não tem por que eu pôr mais ferro na área comprimida. Tá? Lembrando que a gente só utiliza ferro como reforço quando o concreto, esses 250 kg por centímetro quadrado, eles não dão conta. Maravilha, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!